Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa aula de tópicos especiais em Economia 4. Hoje nós vamos trabalhar novamente temas relacionados à economia brasileira, são temas relevantes, né, temas atuais que muitas vezes a gente vê se repetindo ao longo do tempo. E nós temos dois convidados, que são hoje professores, mas são também estudantes lá na Instituto de Economia da Unicamp. A primeira a falar vai ser o Felipe Amorim. Oi, gente. Ele é graduado em Ciências Sociais pela FESP de São Paulo e nessa semana está defendendo o mestrado em Desenvolvimento Econômico aqui no Instituto de Economia da Unicamp. E ele vai, se quiser apresentar mais alguma coisa, quando eu começar a falar, ele utiliza a palavra. E depois dele, vai tomar a palavra, vai trabalhar com vocês um pouco, a Larissa Simone de Oliveira Ferreira, que é graduada em Economia pela Universidade Regional do Cariri, lá no Nordeste, e fez mestrado em Economia lá no UFRN, Rio Grande do Norte. E atualmente ela está fazendo doutorado em Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp. Cada um dos nossos professores, apresentadores, palestrantes, vai ter em torno de 25 a 30 minutos para fazer sua exposição. E logo após a apresentação de cada um deles, nós vamos abrir para a gente fazer um debate, fazer uma discussão sobre os temas tratados. Felipe, é com você. Ok. Bom, gente, boa noite. O professor já apresentou, meu nome é Felipe. Eu sou mestrando em Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia e hoje a gente vai tratar um pouco num período da história do Brasil do segundo PND, a era FHC. Então, nesse caso, a gente vai tratar de um período que, de certa maneira, ele é um momento mais áureo desse período desenvolvimentista, se a gente fosse seguir talvez uma cronologia de que analisa a história do Brasil de 1930 até os anos 80 como uma era de substituição de importações. Então, o segundo PND talvez seja o auge desse processo, e a gente vai entender como que começa a ocorrer, de fato, o declínio desse processo ou desse modelo da era de substituição de importações, certo? Está todo mundo escutando? Certo? Sim, pode falar. Estamos vendo e escutando bem. Então, vamos lá. O segundo PND, antes vou falar do nome dele, O segundo PND, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, porque o primeiro aconteceu ainda com o Delfim Neto, e o segundo PND, ele supostamente seria uma continuidade do primeiro PND, pelo menos esse era o discurso oficial do governo. O segundo PND, ele parte de certas premissas básicas. A primeira delas é que entendia-se que havia um crescimento muito acentuado do setor de bens de consumo duráveis, construção civil e bens de consumo não duráveis. Ao mesmo tempo, nesse tripé, durante o milagre econômico, que vai de 68 a 73, você teve um fortalecimento do tripé composto de capital estrangeiro e capital estatal, na verdade, setor produtivo estatal, e capital privado nacional, sendo a pata fraca o capital privado nacional. E isso é um ponto importante para entender os motivos do segundo PND. E, ao mesmo tempo, você teve, durante o primeiro PND, uma certa abertura da economia brasileira, então você tem um crescimento das exportações, uma elevação das importações, perdão, e uma política econômica que estimulava muito a importação de bens de capital, Então você teve o segundo PND, os gestores do segundo PND, eles achavam o seguinte: olha, a gente teve um ciclo muito consumista no primeiro PND, de tal maneira que estava vazando demanda para fora, sobretudo nos setores mais importantes da reprodução ampliada do capital, sobretudo no setor de insumo, sobretudo no setor de bens de capital. O setor de bens de capital ele estava vazando demanda, e por isso a gente precisava, na cabeça dos formuladores de política econômica, de um plano que
que levasse o setor de bens de capital para frente, né? Então era isso. O segundo PND, ele também acontece numa conjuntura muito específica, que é uma conjuntura de crise do petróleo. A primeira crise do petróleo acontece em 73, e com isso, o déficit em conta corrente brasileiro cresce muito. E o governo decide fazer o seguinte. Alguém mandou mensagem aqui. Não? Desculpa, perdão, gente. Nesse caso, o segundo PND, ele acontece então nesse momento de crise. E o governo Geisel vai dizer o seguinte, né? O Brasil vai ser uma ilha de prosperidade em meio ao mundo em crise. Então, o segundo PND, ele tinha esse problema. Além disso, você tem um problema adicional político, que é o seguinte: em 73, você teve eleição e o governo, e você teve um crescimento muito grande, muito mais do que esperado, da oposição. Então, de certa maneira, o regime estava passando por um momento de dificuldade de legitimação política, inclusive. Então, o segundo PND, ele aparece nesse sentido, né? Uma fuga para frente, como vai dizer o Fiore, né? Uma maneira de negar a crise e, ao mesmo tempo, propor um plano que desse conta de todos os problemas da economia brasileira de uma só vez. Então, o segundo PND tinha dois objetivos principais, né? O primeiro é aumentar exponencialmente a oferta de insumos industriais em metalurgia, petroquímica, papel, celulose e refino do petróleo, relegando essa tarefa à empresa estatal. Então, no segundo PND, isso está implícito, mas não está explícito, porque o governo não declarava dessa maneira, mas a empresa estatal seria a chave do novo modelo de desenvolvimento, porque ela queria levar à frente o aumento da oferta de insumos industriais. Então, isso é o que o Carlos Essa vai chamar de mudança do núcleo dinâmico da economia, né, do setor de bens de consumo duráveis para a indústria de base. E o segundo era fortalecer o empresariado privado nacional, notadamente no setor de bens de capital, ou seja, aquele problema da demanda de bens de capital tá vazando para fora, ia ser resolvido através do fortalecimento das empresas de bens de capital nacional. Então isso era como se o segundo PND tivesse, de certa maneira, e é isso que a gente vai ver com outros autores, tentando, numa só tacada, mudar todos os problemas da economia brasileira. Então, isso os Carlos Essa vai chamar de mudança do padrão de organização industrial. O que para além dessa mudança do padrão de organização industrial, a gente também tem uma mudança do Estado, uma tentativa de mudança do Estado das forças hegemônicas. Então, de certa maneira, é como se o Estado estivesse tentando colocar o setor de bens de capital da indústria no centro do bloco hegemônico, ou seja, no centro do bloco no poder. Isso é importante para entender o segundo PND, inclusive porque que vai dar errado para a maior parte dos autores, né? Então, o segundo PND, ele tem um problema, né? O Brasil desacelera o ritmo de crescimento econômico, né? Então, o Brasil crescia durante o milagre a uma média de 10% ao ano, ela vai cair para 7% durante o segundo PND, só que vai ter um aumento do endividamento externo e um agravamento da situação do balanço de pagamentos, né? O Estado brasileiro vai se endividar e, sobretudo, as estatais vão se endividar muito, porque o que o governo faz para equacionar o financiamento do segundo PND? Ele joga as estatais para as estatais serem financiadas através de empréstimos externos, e os bancos estatais que antes financiavam as empresas estatais do setor produtivo vão financiar os grandes projetos do setor privado. Então, com isso, você tem um endividamento em moeda externa das empresas estatais. E isso vai gerar um problema muito grande lá na frente. E, para a maior parte dos autores, portanto, o segundo PND foi um fracasso, né? O que acontece? Aí a gente vai ver agora as interpretações, né? Então, a maior parte das interpretações dizem o segundo PND foi um fracasso. O que muda é o porquê, qual é o motivo, né? A interpretação ortodoxa vai dizer que, feita por exemplo, pelo Pedro Malan, pelo Regis Bonelli, pelo Albert Fischel, vai falar o seguinte: o segundo PND foi uma fuga, um ajustamento necessário da economia. Ele vai ocorrer durante um período em que a economia brasileira já estava fragilizada devido à crise do petróleo, e, portanto, o que ele fez foi só agravar ainda mais a situação externa da economia.
A outra crítica da interpretação heterodoxa vai dizer que o segundo PND também foi um fracasso, mas, sobretudo, foi uma tentativa de legitimar o regime. Então, ele criou todos os adicionais, mas eles enxergam, sobretudo, uma justificativa mais política do porquê o segundo PND não dá certo. O segundo PND não dá certo também porque o governo não tinha legitimidade democrática para propor uma mudança desse tamanho, né? E, por fim, a interpretação que provavelmente ficou muito famosa durante muito tempo, que é a interpretação do Antônio Barros de Castro e do Francisco Pires de Souza, de que o segundo PND, na verdade, foi exitoso, só que, na verdade, ele só vai dar resultado nos anos 80, porque os projetos eram de longa maturação, então eles só iam fazer diferença e só iam se pagar no longo prazo, e não a curto prazo como a gente enxergava. Então eles vão falar o seguinte, olha, o segundo PND, ele tirou o Brasil, tirou a economia brasileira da sua condição de subdesenvolvida. A partir de agora, do ponto de vista industrial, a economia brasileira tinha completado toda a sua matriz industrial. E isso vai distinguir o Antônio Barros de Castro e o Francisco de Souza de todos os outros intérpretes do segundo PND. Bom, o que acontece? Em 79, você tem um segundo choque dos preços de petróleo e a decisão unilateral da unilateral americana de subir as taxas de juros para preservar a função de reserva da sua moeda nacional no momento em que você estava tendo muito ataque especulativo contra o dólar, desde 73, né? Então, o que acontece? Nesse período, o mercado financeiro vai se fechar para todos os países periféricos, incluindo o Brasil. E aí você tem um problema, porque agora você, além dos problemas de inflação, balanço de pagamento, você tinha um problema agora de que você não tinha mais entrada de capital voluntário para rolar a dívida externa. E isso vai ser a saga brasileira dos anos 80 até o governo Fernando Henrique em 93, perdão. Na verdade, ele começa em 95, mas enfim, vou explicar o porquê que eu considero que ele começa em 93. Então, isso vai ser a saga brasileira, que é como a gente vai fazer para pagar a nossa dívida externa, ou melhor dizendo, como conciliar crescimento econômico com a dívida externa, que deveria ser paga. Então, o grande dilema do Brasil passa, a gente precisa controlar a inflação, precisa pagar a dívida externa e precisa continuar crescendo. No momento em que o Brasil está deixando de ser uma ditadura para passar para uma democracia, né? Esse período de restrição de entrada de divisas, ele é subdividido, né, entre 79 e 82. Você ainda tem recursos do exterior, mas ela é financiada pela queima de divisas, porque há um racionamento, né, de novos financiamentos no mercado externo, e a partir de 83 você tem um fechamento do mercado voluntário de capitais para o Brasil. Então o Brasil não conseguia mais nem rolar o seu financiamento. E um adicional que eu não falei é que os financiamentos contratados durante o segundo PND, eles eram com a taxa de juros variáveis de acordo com a taxa de juros americana. Então, quando o Fed, que é o Banco Central Americano, decide subir as taxas de juros em 79, a economia brasileira vai ser afetada diretamente, porque o passivo externo brasileiro aumenta muito, porque ele estava atrelado às taxas de juros norte-americanas, né? Então, eu vou passar isso porque não vai dar tempo de falar. Então, o que acontece a partir do governo Figueiredo é que você tem isso, né? O que a gente vai fazer? Então, durante um breve período, você tem uma política econômica mais ortodoxa com o Simonsen, que tenta controlar de alguma forma o crescimento da inflação. Isso não dá muito certo, e aí chamam o Delfim de volta, chamam o Delfim Neto de volta. Então, o Delfim Neto volta para comandar a CEPLAN, né? Na época, isso é bastante interessante de se perceber. O núcleo de poder da política econômica não ficava no Ministério da Fazenda, e sim na Secretaria de Planejamento. E o Delfim sai. Antes ele estava no Ministério da Agricultura, se eu não me engano, e volta do Ministério da Agricultura para a CEPLAN, com o apoio do empresariado brasileiro, né? O que o empresariado achava? Bom, Delfim vai produzir outro milagre, tá tudo certo. Então ele tenta fazer um ajuste heterodoxo, porque ao mesmo tempo ele ajusta os preços e tarifas do setor público, elimina subsídio,
tenta controlar o déficit do tesouro com mudanças tributárias, desacelera o crescimento da dívida, mas ele provoca uma maxi desvalorização cambial. E, ao mesmo tempo, ele resolve mexer no controle de preços. Então, ele promove um expurgo do choque dos preços de petróleo no IPA. E isso vai gerar um problema, porque esse controle nos preços faz com que a correção monetária fique defasada. A correção monetária já não estava mais seguindo a inflação. E a partir disso, você tem o problema do índice de pré-fixação da correção monetária começar a ficar irreal. E o problema disso é que se o índice de pré-fixação da correção monetária está irreal, significa que os agentes econômicos podem ameaçar trocar os seus ativos financeiros por ativos reais. E esse vai ser o dilema, entende? Se a gente mexer na correção monetária, isso pode fazer com que os agentes parem, né, de querer rolar o passivo da dívida pública. Então, isso é um problema. A partir disso, então, ou seja, o resultado da heterodoxia delfiniana, né, a maxi-desvalorização e a prefixação irreal das correções fez com que os agentes trocassem a massa de capitais especulativos por mercadorias e ativos imobiliários, então você teve essa ameaça. Além disso, com a expectativa de uma nova maxi-desvalorização, mas gerou uma onda de importações especulativas que pressionaram ainda mais o balanço de pagamentos. Então, se a ideia era desvalorizar o câmbio para aumentar as exportações, a gente teve o efeito reverso. Né? E esse quadro, somado com o aumento dos juros dos preços de petróleo, fez com que o governo se rendesse à ortodoxia recessiva, com contenção creditícia, aumento dos juros internos, corte de gastos e investimentos públicos. Então, o Brasil entrava em recessão já lá no final da ditadura. E aí, isso é importante para entender como que o Brasil fez para controlar o que os agentes privados fizeram no meio desse caos. Que é o seguinte, como o Delfim resolveu mexer como o governo resolveu mexer nos expurgos da correção monetária, o que as empresas e os bancos fizeram foi basicamente tentar ao máximo de sair de uma posição passiva para uma posição ativa, ou seja, elas paralisaram novos investimentos e buscaram trocar todo o seu portfólio em busca de se tornar cada vez mais líquidas e poder, de certa maneira, poder continuar lucrando com aquela situação. Então, as empresas paralisam novos investimentos, buscam cancelar o estoque da dívida contratada no passado, mudando a posição do seu portfólio. Os bancos fazem a mesma coisa, com o adicional de contrair o crédito do setor privado, e vão concentrar seus ativos em dívidas de empresas públicas ou títulos da dívida privada. Aqui tem muitos autores que vão falar, olha, se a gente for buscar o início da financiarização no Brasil, talvez esse seja o ponto essencial, talvez. E com isso, o setor privado, enquanto o governo era obrigado a contratar novos empréstimos para rolar a dívida externa, e com isso ele é cada vez mais a dívida do setor público aumentando, o setor privado fazia o oposto. Então ele vai se tornando credor do sistema financeiro brasileiro. Então, dentro desse contexto, a grande discussão era o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para continuar crescendo. Então, havia um debate sobre as possibilidades de crescimento num contexto em que boa parte dos nossos recursos deveriam ser destinados a pagar a dívida externa. Então, o Paulo Nogueira Batista vai falar, olha, é impossível manter a política de ajustamento do Delfim e continuar crescendo, porque ele é insustentável a longo prazo. Ele vai falar, porque o seu bom desempenho dependeria da aceleração do progresso técnico, eu queria requerer um aumento da taxa de investimento correspondente ao aumento das importações, que não poderiam crescer, dado que o ajuste deveria reduzir as importações e crescer as exportações. Ou seja, é impossível você fazer uma política de ajustamento no momento em que boa parte dos seus recursos estão sendo destinados a pagar a dívida externa. O Delfim vai falar, olha, a gente pode crescer, mas essa barreira não pode ser absoluta, ou seja, a gente precisa dar um jeito de diminuir a quantidade,
essas transferências para o exterior, de tal maneira que elas não formem um impedimento para o crescimento. E, por fim, o Antônio Barros de Castro e o Francisco Pires de Souza vão falar de novo, vão falar, olha, não tem problema, não tem restrição, porque o segundo PND agora está dando frutos, com o segundo PND, ou seja, com os investimentos realizados lá do segundo PND, que a gente vai pagar a dívida externa, ou seja, que agora eles estão dando frutos, e os frutos do segundo PND que estão permitindo o Brasil continuar crescendo, e vão fazer o Brasil continuar crescendo, e eles apostavam que a dívida externa logo ia passar. É isso. Então, o balanço do debate. Então, exceto o Francisco Pires de Souza e o Antônio Barros de Castro, a maior parte dos autores mostrou isso, de fato, a economia brasileira mostrou isso também, né, de que havia uma incompatibilidade entre a formação de poupança interna, ou seja, a capacidade que o Estado, que a economia precisava ter para poder continuar crescendo, de investir, né, e formar poupança, e a transferência de recursos reais ao exterior, ou seja, não tem como você promover crescimento econômico e ter crescimento econômico se você precisa pagar a sua dívida externa. Então o Brasil entrava numa encruzilhada, que para continuar crescendo, a gente precisava renegociar a nossa dívida externa, ou então, de alguma maneira, permitir que entrasse capital voluntários a prazos mais longos para rolar a dívida externa e abrir a possibilidade do Brasil voltar a ter crescimento. Então aqui a gente pode ver como a dívida externa cresce muito, tanto a dívida externa, eu estou apontando como vocês pudessem ver, desculpa, mas como a dívida externa bruta cresce, a dívida externa registrada, ou seja, quase todas crescem. Aqui em 87 ela cai porque você tem a moratória do Sarney, mas a gente pode perceber que ela continua crescendo. E isso mostra o tamanho da encruzilhada que a economia brasileira passava. Bom, a partir disso, o Brasil começa ele começa passar por um processo em que a inflação, que era a mega inflação, vai se tornando cada vez uma hiperinflação. Esse debate sobre a gente ter ou não uma hiperinflação passa pela ideia de que para ter hiperinflação, muitos autores vão apontar o seguinte, não, para ter hiperinflação você tem que trocar a moeda doméstica por uma moeda estrangeira segura, né? Então, basicamente, você ia ter que ter dolarização. E enquanto os outros, por exemplo, o professor Ricardo Carneiro, lá da Unicamp, vai falar o seguinte, não, olha, a gente teve hiperinflação porque o índice de indexação se tornou cada vez mais curto. Então, ele fala, olha, no período mais agudo de inflação, o índice de correção monetária era a ORTN, as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ou seja, que é uma taxa overnight. Então, a indexação ocorria todo dia. Então, ele fala, olha, se isso daqui é o que corrige a inflação, faz o reajuste da correção monetária, ele fala, olha, isso já indica que a gente está numa hiperinflação. Então, a partir disso, você teve um debate sobre as causas da hiperinflação. Todo mundo mais ou menos concordava que o que fazia com que a inflação se realimentava era a indexação monetária. Então, todo mundo falava, a gente precisa desindexar a economia. Agora, a questão é como a gente ia fazer. Então, a Unicamp e o PMDB, nessa época, boa parte dos economistas da Unicamp estavam, né, no PMDB, vão falar, olha, a gente precisa propor um pacto social para que todo mundo baixe seus preços e isso vai colocar o fim no conflito distributivo. A FGV já vai falar, não, olha, uma ortodoxia, né, então vai falar, olha, a gente precisa ter um choque ortodoxo, então através de um ajuste fiscal severo, cortar gastos e tudo mais, e os inercialistas que vão falar, olha, para pôr fim ao quadro inflacionário era um choque através do congelamento de preços ou uma reforma monetária gradual. Até o governo Sarney, prevaleceu a ideia de congelamento no governo Sarney e no governo Collor. A partir do governo Fernando Henrique vai se adotar a reforma monetária gradual. Então, a teoria da inflação inercial foi a teoria difundida para explicar o processo inflacionário da economia brasileira. Segundo a teoria, numa economia indexada, a tendência inflacionária torna-se a própria inflação no período anterior e pode ser agravada ocasionalmente por flutuações decorrentes de choque de oferta ou de demanda. Então, por exemplo,
o choque dos preços de petróleo, ou, por exemplo, deu um problema, chuchu, tá faltando chuchu num determinado mês, quando eu vou formar o IPA. Isso que seria passageiro numa economia normal, com a economia indexada, ele continua se reproduzindo na estrutura de preços quase que para sempre, mesmo sendo só de um mês aquele problema. Então, a ideia da inflação inercial era essa: a gente precisa desindexar a economia para tirar esse elemento inercial, ou seja, que não se move. O mais importante é que, na teoria da inflação inercial, o aprofundamento da espiral inflacionária não era a demanda aquecida, e sim a inflação passada. Então, com isso, você conseguia pensar em planos deflacionários mais heterodoxos e, portanto, que você podia preservar crescimento econômico e combate à inflação, já que a inflação era só inercial. O plano real, ele vai... Então, assim, qual que era o... E aí, a partir disso, todos os planos são formulados a partir dessa ideia da inflação inercial. O que o Ricardo Carneiro vai falar, ele vai dizer assim, olha, o problema não é só esse, o problema é que você não conseguia, naquele momento, equacionar a questão da dívida externa. Porque toda vez que você tentava congelar preços, tentava formar um plano deflacionário, você não tinha entrada de financiamento para financiar a dívida externa. E, a partir disso, você voltava a ter problemas de balanço de pagamentos, no momento em que você estava tentando fazer algum plano deflacionário. Então, ou seja, a grande questão é, qualquer plano deflacionário só ia conseguir ter êxito se houvesse se houvesse a reentrada do Brasil nos mercados financeiros internacionais, para a gente poder voltar a rolar a nossa dívida. Enquanto a gente tivesse que transferir boa parte dos nossos recursos para o exterior, era impossível manter qualquer plano de uma maneira exitosa. Então, o plano real, ele aprende com isso, né? O plano real, ele, de um lado, ele aprende com os outros planos na medida em que ele mostrou que a inflação não era só inercial, então ele vai, de alguma maneira, adotar algum tipo de interpretação ortodoxa, e, ao mesmo tempo, ele passou a entender o seguinte: olha, a gente precisa fazer uma reforma monetária gradual. E, por fim, e para mim é o mais importante, o plano real só conseguiu dar certo na medida em que ele ocorre quando você tem a renegociação da dívida externa, ou seja, quando você tem o plano Brady em 1993. Então, o plano Brady permite ao Brasil financiar a sua dívida externa e, com isso, permitir o desinflacionamento da economia. Ou seja, a questão da dívida externa é muito importante para entender um plano real, mas isso só consegue entender dessa maneira porque o plano real acontece no momento em que você tem uma mudança dos mercados financeiros que voltam a se abrir para a América Latina. Então, muito do que a gente interpreta do governo, do plano real, como sendo, nossa, um plano de genialidade impressionante, na verdade tem muito mais de conjuntura histórica nele, que é justamente o fato de que naquele momento você conseguiu renegociar a dívida externa, e com isso você conseguia fazer um plano deflacionário. Então era basicamente isso. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu acho que eu vou parar por aqui para falar do plano real, até porque já deu a minha meia hora e eu não quero tomar o tempo da Larice. É isso. Pronto? Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu vou apresentar aqui a minha tela, tá, para vocês. E aí a gente começa aqui a apresentação acerca do governo Lula, o governo Dilma, e um pouco também de análise econômica ali do governo Temer. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ah, que bom, Felipe. Muito grata. Sim. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela também? Sim. Muito grata.
Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, do professor Cláudio. Eu estou muito grata de poder contribuir aí com a formação dos alunos da UFAC, né, no que tange a análise econômica brasileira. Como o professor Cláudio comentou, né, eu me chamo Larissa Simone, eu sou doutoranda em desenvolvimento econômico pela Unicamp, e aqui na minha fala eu vou buscar explanar para vocês um pouco a questão histórica e também vou apontar um pouco dos dados para a gente ver essa evolução da economia brasileira ao longo do tempo, tá? Bom, então, após 3 tentativas frustradas aí na corrida pela cadeira da presidência, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, o ex-operário proveniente do Partido dos Trabalhadores, ele assumiu a presidência do Brasil com um apoio muito forte da população ali em janeiro de 2003. No primeiro mandato, o Lula ele obteve 61,7% dos votos válidos, em um segundo turno ali contra o até então adversário José Serra, né, do PSDB. Na época, o Lula ele foi considerado o segundo presidente mais bem votado do mundo, ficando atrás apenas da marca que havia sido obtida pelo Ronald Reagan, ali nos Estados Unidos, lá em 1984. Bom, embora o Lula ele tivesse esse apoio por parte da população, por outro lado, havia um grande cenário assim, de um contexto de incerteza e desconfiança por parte do mercado financeiro. Essa incerteza macroeconômica, ela derivava principalmente do impacto da depreciação cambial que ainda ocorria, que havia ocorrido ali em 2002, né, sobre a inflação e as finanças públicas do país, né, porque em 2002 o Brasil ele sofreu um forte ataque especulativo no segundo semestre, que por sua vez acabou gerando uma aceleração da inflação e uma rápida deterioração das finanças públicas. Então, no que tange a preocupação dos investidores, né, a título de exemplo, a gente tem ali que o risco Brasil, ele aumentou de 963 pontos básicos em dezembro de 2021 para 1.460 pontos básicos, né, em dezembro de 2002. Então, esse cenário especulativo contra o real no ano de 2002, ele tem as suas explicações, né? Então, por que os investidores eles estavam tão preocupados com a posse do Lula, né? Então, aqueles investidores, eles se identificavam mais com o governo anterior, que era o governo FHC, e eles encaravam a forte depreciação do real e o corte do financiamento externo do Brasil como uma resposta entre aspas, ali, racional, né, desses investidores. Então, por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores, ele tinha uma posição histórica que ia contra os interesses do mercado financeiro, sobretudo no que toca à questão da estabilidade dos contratos, né, e da manutenção das altas taxas de juros por parte do Banco Central. O interessante é perceber que aqueles que apoiavam no governo, né, o governo Lula, ele já via esse ataque especulativo no ano de 2002 contra o real, né, como uma forma de limitar as opções disponíveis ao novo governo, né, sobretudo quando ficou cada vez mais clara a vitória do PT ali nas eleições presidenciais naquele ano. Bom, no campo monetário, né, quando o Lula chegou ao poder, o governo ele revisou para cima as metas de inflação fixadas pelo governo anterior, né, de modo a acomodar parte do impacto inflacionário da depreciação cambial ocorrida em 2002, e também de forma a não sacrificar demasiadamente o crescimento da economia. Bom, em paralelo, para garantir o retorno da queda da inflação, o Banco Central ele aumentou a sua taxa básica, né, a taxa do Sistema Especial de Liquidação, mais conhecida como Selic, a qual foi elevada de 25% ao ano, em dezembro de 2002,
para 26,5% em fevereiro de 2003. No campo fiscal, o governo Lula ele aumentou a meta do resultado primário no setor público de 3,75% do PIB para 4,25% do PIB, né? E aí o principal objetivo dessa medida era sinalizar aos agentes financeiros o grau de comprometimento do governo Lula com o equilíbrio fiscal. Então, portanto, assim, dissipar essas preocupações do mercado, preocupado com um eventual aumento explosivo aí da dívida pública. Então, o resultado prático, né, dessa medida foi uma redução nos gastos primários da União, em um contexto de desaceleração no ritmo do crescimento da economia, ou seja, uma política fiscal aí de início, né, do governo Lula procíclica, que somado a um aumento da taxa de juros, aprofundou, consequentemente, a queda no nível da atividade econômica ali em 2003. Bom, no campo externo, o governo Lula, ele manteve a política de câmbio flutuante, né, em razão buscando manter os níveis, né, das reservas internacionais do país, e assim, né, o Banco Central ele acabou por evitar combater a depreciação do real por meio da venda da moeda estrangeira no mercado doméstico. Então, assim, na verdade, não era necessária nenhuma intervenção cambial do governo federal para apreciar o real em 2003, porque ali, já durante as eleições de 2002, né, em termos reais, a taxa de câmbio efetiva havia se elevado para níveis sem precedentes históricos, né, de maneira que estava claro que para a maioria daqueles que apoiavam, né, dos investidores internos e externos, que havia aí uma tendência predominante da apreciação do real em 2003. Ou seja, em outras palavras, né, resumindo, esse ataque especulativo ali no ano de 2002 acabou colocando a taxa de câmbio do Brasil em um nível tão elevado que no início de 2003 os ativos brasileiros eles estavam extremamente baratos para o investidor externo, né? Bom, aí eu trouxe aqui um gráfico para vocês visualizarem. Aqui a gente tem a evolução da economia brasileira nesse período de 1968 a 2015, mas eu trouxe assim com a pretensão de mostrar como que esse comportamento dos ciclos econômicos ao longo do tempo, né? Aqui a gente tem a evolução do PIB, tanto do PIB, né, como todo, como também do PIB per capita, né, como vocês podem visualizar. A gente tem aí até o ano de 2015, mas é interessante observar que ao final de 2002, nesse período, nós temos aí um leve aumento, né, durante esse período que vai de 2002, porém, de 2002, 2004, 2006, corrigindo, desculpa, nós temos aí uma desaceleração, e aí, posteriormente, né, 2006 até 2008, um aumento, e aí, posteriormente, com a crise financeira de 2008, a gente tem, em 2009, uma queda no PIB, né, como vocês podem visualizar aí, tá? Em seguida, eu trouxe aqui esses ciclos econômicos descritos, né, para que vocês possam visualizar como que funciona aí ao longo desse tempo, esse movimento. Então, nós tivemos aí períodos de crescimento, de decrescimento, de desaceleração e períodos de recessão. É muito importante para a gente aqui se ater a esse ponto específico aqui. Então, a gente tem o início do governo Lula com uma baixa atividade econômica ali em 2003, e aí depois 2004, 2005, 2006, a gente tem esse período de crescimento, e aí após a crise financeira, temos aí esse período de recessão, que é fruto da crise financeira internacional, né? Então, e por que isso é relevante? Porque nesse período inicial aí do governo Lula, de 2004 até 2007,
o crescimento econômico nacional, ele teve pautado e guiado também por esse crescimento econômico internacional, e principalmente guiado pelo nível de crédito internacional que tínhamos aí durante esse período. E aí, com a quebra do Banco Lehman Brothers, né, com a crise financeira em 2008, nós tivemos um momento de profunda instabilidade política e, inclusive, de acesso ao crédito. Então, o que vinha puxando também essa economia, esse PIB, estava pautado no consumo das famílias, estava pautado também no investimento, e parte desse consumo das famílias, ele era alimentado pelo crédito, pelo acesso ao crédito. Tanto é que a política econômica que é adotada até então, pela equipe econômica do período, é justamente conceder o crédito a essas famílias. Então, a política inicial de combate a essa crise financeira internacional foi justamente conceder mais créditos no âmbito interno, para que pudesse dar continuidade a esse boom de crescimento, né? Que você tem aí uma política muito paliativa ainda, né, durante esse período. Bom, eu trouxe também aí para vocês um gráfico para que vocês pudessem visualizar esse crescimento da economia, né? Ela também tem ciclos distintos para setores distintos. Então, nós temos aí um relacionado à indústria, outro relacionado à agricultura e o setor de serviços. O setor de serviços tem um papel muito importante na composição do PIB. Temos aí a agricultura também com um papel muito importante, porém, a indústria, ela passa por um período de crise, né, digamos assim. Então, temos aí um processo também de financiarização da economia, né? Bom, posteriormente, ainda no governo Lula, foi geradas econômicas voltadas ao investimento, à infraestrutura, né? E aí foi criado o PAC, né? Que é o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Então, nesse período, o governo investiu bilhões, né? 504 bilhões, que era o investimento total previsto inicialmente. Esse investimento era voltado para a infraestrutura, para saneamento, habitação, transporte, energia, recursos hídricos, e entre outros fatores. Eu trouxe um outro gráfico também aí para apresentar para vocês, para mostrar o processo de evolução da inflação no Brasil, né? Então, nós temos aí, como o próprio Felipe apresentou anteriormente, ao longo da nossa história da economia brasileira, o país enfrentou inúmeros planos econômicos com o objetivo de tentar sanar o problema da inflação. E aí tivemos, enfim, o Plano Real, né, como o próprio Felipe apresentou, e colocou que o fato de ter renegociado a dívida externa auxiliou no sucesso do Plano Real. Então, nós temos aí nesse período, por exemplo, quando o Lula sobe, né, ao poder, então nós temos ali 2003, 2004 e 2005 e 2006, com um período de queda da inflação. E aí, posteriormente, a inflação torna a subir. Um outro ponto interessante também para a gente observar, já aí no período de 2010 em diante, até 2015, a meta da inflação nesse período era 4,5% ao ano. Então, de 2010 a 2015, o governo aí, no caso já governo Dilma, né, a partir de 2011, ele já não conseguia mais atingir a meta que havia sido estipulado para aquele período.
Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês um pouco, falando do que foi essa crise financeira de 2008, né? Então, ela ocorreu em setembro de 2008, ela esteve atrelada à crise, né, das hipotecas das casas nos Estados Unidos, né, chamada a crise das subprimes, né? Então, ela se deflagrou principalmente a partir do momento em que o banco norte-americano Lehman Brothers, ele anunciou a sua quebra, né? E aí, posteriormente, no âmbito internacional, houve um processo de restrição de liquidez e, ao mesmo tempo, de aumento da desconfiança em torno do sistema bancário mundial. Então, o Brasil, que vinha até então crescendo com fruto desse acesso ao crédito e guiado também pelo crescimento internacional, ele acabou sendo muito afetado pela crise financeira. Porém, uma coisa a se dizer, né, que durante esse período, né, quando o Brasil ele é considerado um país que ele conseguiu se sair muito bem da crise financeira de 2008, digamos assim. No final das contas, esse cenário econômico positivo, né, mesmo ocorrendo uma crise financeira internacional, o país continuou, digamos, surfando ainda um pouco aí nesse cenário mais positivo, digamos assim, econômico, não tendo sido tão abalado. O Lula, ele encerra o seu governo com uma aprovação recorde, né? Ele teve uma aprovação superior a 80%, né? Com uma aprovação positiva. O Brasil, né, ele teve essa recuperação rápida no que tange ao impacto da crise financeira de 2008, e um dos pontos positivos também que está atrelado ao governo Lula foi a questão das conquistas sociais, né? E dos programas sociais que foram gerados durante o governo Lula. E um outro legado positivo aí que o Lula levou, né, aí durante a sua saída do governo, foi ter apoiado a eleição da primeira mulher ao cargo da presidência do Brasil. Bom, e aí a gente se pergunta, né, mas no final de contas, qual que é a corrente política predominante no governo Lula, né? Então, inicialmente, ali no governo Lula de 2002 a 2003, existem algumas correntes que apontam que naquele período havia uma tendência um pouco mais neoliberal, digamos assim, porque havia uma participação do Estado ainda muito tímida, né? Mas ali de 2003 em diante, existe a corrente que aponta que, na verdade, o que predominou ao longo do governo Lula foi uma corrente mais ligada ao desenvolvimento e em prol do aumento da participação estatal, né? Então, assim, no final das contas, a corrente aí que predominou durante o governo Lula foi essa corrente mais atrelada ao desenvolvimento. Bom, falar um pouco também para vocês aqui sobre o governo Dilma, tá? Então, o governo Dilma, ele começa em 2011, né, dando continuidade a essas ações mais restritivas aí, iniciadas ainda no final do governo Lula. Do lado monetário, o Banco Central ele retomou a elevação da taxa Selic, né, em 2011, e aí ele prosseguiu nessa trajetória até que a taxa básica de juros ele atingiu 12,5% ao ano. Do lado fiscal, o governo ele empreendeu um forte contingenciamento de seus gastos e elevou substancialmente o seu resultado primário ao longo de 2011, né? A estratégia dessas duas medidas foi combater a inflação, né, que
que havia naquele período, como a gente havia comentado anteriormente, né, desde 2010, que ainda não estava atingindo a meta, e aí promoveu um pouso suave, né, da economia brasileira para um ritmo de crescimento entre 4% e 5% ao ano. Após esses estímulos adotados em 2009 e 2010, também foi necessário retornar para uma política macroeconômica menos expansionista, sem, contudo, abandonar as conquistas sociais que já haviam sido realizadas. Então, nesse sentido, o esforço de elevação do resultado primário ele foi acompanhado, né, da manutenção da política, de elevação do salário mínimo, da expansão de rede de proteção social, de combate à pobreza, a contenção de crescimento dos gastos e dos gastos públicos, ele se concentrou no custeio do funcionalismo em 2011. Então, o governo também empreendeu em uma reestruturação no planejamento, né, e execução dos investimentos em infraestrutura, o que provocou uma redução ali temporária, né, dos desembolsos daqueles programas mais voltados para a questão de investimento em infraestrutura, né. Então, assim, basicamente, os 2 primeiros anos do governo Dilma, eles foram marcados por uma série de reformas importantes na atuação do Estado e no funcionamento da economia. No campo da política fiscal, o governo, ele ampliou a ação de combate à pobreza, com o aumento de valor das transferências de renda para as famílias, né, para crianças e adolescentes. O governo federal, ele também iniciou um amplo programa de incentivo aí ao ensino técnico, à qualificação, à mão de obra, principalmente relacionados ao estudo também na universidade, né, auxílio financeiro aos estudantes, com bolsas de estudos, o Pronatec também, né. Bom, na área de investimento, o governo Dilma, ele também iniciou um programa de concessões para a infraestrutura, e aí a gente tem a continuidade ao programa de aceleração ao crescimento, né, do PAC. E aí ele estaria mais voltado também para investimento em infraestrutura, em ferrovias, e também incluir aí aeroportos no Programa Brasileiro de Concessões, né. Em 2011, o Banco Central ele se mostrou bem articulado para iniciar uma redução agressiva dos juros, né, em paralelo a essas medidas que visavam reduzir a entrada de capitais e proteger a taxa de câmbio com a moeda nacional, que até então estava extremamente valorizada, gerando problemas ao setor produtivo, sobretudo ao setor industrial, né. Bom, em resumo, o governo Dilma, o grande problema do governo Dilma, ele está associado à posição que foi adotada de embate ao mercado financeiro durante um período de financiarização, de crescente financiarização. Então, por que é que a economia brasileira ela desacelerou em 2014? Quando o governo Dilma adota essa postura de embate junto ao mercado financeiro, rapidamente veio a resposta, né, que desestabiliza o governo. E aí, para tentar permanecer no poder, né, quem surge? O Joaquim Levy. E o que é que surge? Essas políticas macroprudenciais, né, que são políticas voltadas a um caráter, digamos assim, de maior austeridade, né? Então, em 2014, nós temos aí alguns cortes no investimento e isso gerou alguns impactos. Somado a isso, tem também o desgaste político, né, durante esse período. E a economia brasileira, a partir de 2014, ela começa a desacelerar, devido aos planos econômicos que acabaram sendo adotados naquele período de caráter mais ortodoxo, digamos assim.
E aí o governo foi abalado, a Dilma sofreu um impeachment, né? Mas sofreu impeachment ou golpe, né? Também, porque depende muito de quem está contando a história, né? Então, após a saída da Dilma, né, do poder em agosto de 2016, até então vice-presidente, que acabou tornando presidente, Michel Temer, ele anunciou o programa, né, Uma Ponte para o Futuro, que aí também é considerada uma ponte para o passado, né? E aí, durante esse período, o que mais se destaca, né, como um grande problema para a economia foi a PEC, né, do teto dos gastos, que limitou aí o investimento em saúde, em educação, congelando por 20 anos. Então, imagina o cenário que nós estamos atravessando agora. Quem é que podia prever no governo Michel Temer que ia acontecer isso? Estão congelando gasto e investimento em educação por 20 anos. Olha só como é que estão as coisas hoje. Um outro problema, também durante o governo Michel Temer, reforma trabalhista. Então, os trabalhadores acabaram perdendo inúmeros direitos, né? E aí foram adotadas inúmeras medidas de austeridade, e no governo Michel Temer é considerado um governo ali de neoliberalismo 2.0, porque, em resumo, né, esse programa implementado pelo governo Michel Temer, ele visava atender os interesses do mercado financeiro. Bom, eu trouxe aqui para vocês a taxa de crescimento do PIB, né? A partir aí do ano de 2016 para frente, né? Quando o Michel Temer vai assumindo, então a gente tem aí uma resposta a essa adoção de uma política mais austera, né? Então a gente tem uma redução no PIB. E, inclusive, é considerada aí, você tem depois, em 2017, em 2018, em 2019, em torno de 1%, que é considerado um crescimento praticamente nulo, né? Depois a gente tem aí mais um gráfico que mostra a taxa de desocupação. Então, a gente percebe aí que 2016 para frente houve um aumento muito grande, né, na taxa de desocupação. Eu trouxe também aí para vocês observarem a taxa de crescimento do crédito, né? Então, você nota que nesse período houve uma grande oscilação, né, ao acesso ao crédito. Então, esse período também demonstrando essa instabilidade, né? Então, em resumo, né, nós temos hoje aí também, né, uma política ortodoxa e neoliberal, né, tanto no governo Michel Temer como agora no governo Bolsonaro, e a gente percebe assim que o objetivo da política econômica ortodoxa neoliberal é realizar uma forte contração fiscal, né, que acaba gerando inúmeros efeitos também sociais e até mesmo econômicos, né, relacionados ao PIB, e também implementar assim, um conjunto de políticas neoliberais, né, que visa, entre aspas, né, destravar esse espírito empresarial, né, das amarras do Estado via desregulamentação do mercado. E aí fica à mercê, né, do próprio mercado, né, do funcionamento do mercado, sem a participação do Estado. Bom, gente, é isso, né? Desde já agradeço a todos pela atenção e estou disponível para questionamentos, para dúvidas, tá? Esse é o meu contato, caso alguém queira entrar em contato. Desde já agradeço. Ok, obrigado, Larissa, obrigado, Felipe. Belas exposições, muita informação para a gente ruminar. Acho que a palavra. Exato. Tem bastante coisa aí para discutir, para pensar, e pensar o impacto hoje que foi hoje é fruto de decisões que foram tomadas lá atrás, no passado.
Professor Robson, você tem alguma questão? Para a gente começar a incentivar nossos alunos a conversar com nossos professores, Felipe, Larissa. Tem que ligar o microfone. Então, nós privilegiamos os nossos alunos, né, para eles participar e expressar as dúvidas com relação ao que foi o tema, muito interessante, muito relevante essa discussão, né? Quer dizer, nós temos uma evolução da análise da economia brasileira dos períodos da ditadura até agora. Os pontos ainda estão valendo, será? Que alguém quer ganhar ponto? Podemos ver aí quem é que está... Deixa eu só apresentar a professora Sheila para o Felipe, para a Larissa, né? A professora Sheila é uma das coordenadoras dessa disciplina. Ah, que legal. Junto com o Robson e eu, a gente está aí muito mais eles do que eu, né? Eles trabalham mais do que eu. Trabalho conjunto. Trabalho conjunto. Ah, tá. Se quiser falar alguma coisa, professora, também, fique à vontade. Ok, eu queria só parabenizar a explanação da Larissa, agradecer essa contribuição. Eu não assisti desde os primeiros minutos, não, mas eu vi a sua explanação muito interessante e nós só temos a agradecer essa sua contribuição, viu? Realmente nós fazemos um trabalho em conjunto aqui, Cláudio, Robson, e vamos avançando, ok? Parabéns pela sua belíssima explanação. Se eu ganhar um pontinho, eu também vou fazer uma pergunta, viu? Pode ser. Então, o Melk, ele levantou a mão e disse que queria fazer uma pergunta. Vamos lá, Melk, vamos abrir as perguntas. Bom, boa noite, Larissa, boa noite, Felipe. É um prazer ver Melk. vocês aqui na UFAC. Aprender com quem está estudando, aluno de mestrado, doutorado, é sempre muito bom, sempre muito bom. Eu tenho uma pergunta meio poética, eu vou dizer assim, meio generalizada, mas é o seguinte: o professor Raimundo Cláudio, agora, logo no começo da fala dele, ele falou que nós estamos vivendo hoje o fruto do passado, né, o que aconteceu no passado. O Felipe, quando ele fez a apresentação, ele falou sobre a inflação ela ter sido controlada pelo controle da dívida externa, eu acho que foi isso, que não necessariamente foi o plano real mágico, não desmerecendo o plano real, obviamente, mas que foi o controle da dívida, que ajudou a controlar a inflação naquele período. E a Larissa, quando estava apresentando, ela falou sobre a preocupação, né, do mercado financeiro com o Lula, ali no primeiro governo dele, antes dele assumir, na verdade, né, salvo engano, em 2002, o Lula soltou uma carta para o povo brasileiro, eu acho, que foi uma carta direta para o mercado, né, para tentar acalmar os ânimos ali, e o Lula acaba saindo, anos depois, como presidente aclamado por todo mundo, extremamente democrático, e ele pode voltar a ser o presidente do Brasil, né, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ano que vem tem eleição da presidência. Então, é uma situação meio conturbada, uma situação muito complicada que nós vivemos. Nesse sentido, eu gostaria de saber se, na visão dos pesquisadores, se existe a possibilidade não é estatística, mas se existe, assim, uma possibilidade de nós vivermos no futuro uma nova década perdida. Alguns autores, ficou muito comum chamar essa década agora esses anos de 2001 até 2020 como década perdida, por uma série de questões. O governo Dilma não foi tão bom quanto se esperava, teve o impeachment também, que o impeachment é sempre um processo muito, muito, muito complicado politicamente para o país e socialmente também. Nós estamos agora com um presidente que ele é completamente fora dos padrões da normalidade. Então, nós poderíamos viver aí uma pós-nova década perdida que vai ser tão ruim, não tão ruim,
mas assim, um pouco desesperadora, como foi ali na década de 80, nos mesmos níveis de inflação, mas, por exemplo, a inflação hoje está pelo Focus, pelo Boletim Focus, a previsão da inflação está em 5,24, eu acho, e é muito elevado, parando para pensar que eu acho que é 5,25 o teto da meta. Então, assim, nós estaríamos caminhando para uma situação, a meu ver, que ela é muito delicada e que ela não vai ser resolvida a curto prazo, né? Mas ela precisa ser vivida. Então, assim, nós estaríamos caminhando aí para uma década talvez mais do que perdida. Uhum. Eu posso falar? Você quer falar primeiro? Pode falar você primeiro. Então, eu acredito que a gente vai levar muito tempo ainda para recuperar ou para, digamos assim, voltar a crescer ou desenvolver, porque depende também do projeto que nós temos em mente, né? Como nação. Então, primeiro, depende muito de quem vai assumir, porque a gente não sabe quem é que vai assumir, né? A gente não sabe se de fato, o Lula vai conseguir assumir. E a gente ainda vai estar convivendo aí por muito tempo, acredito eu, com os efeitos das medidas econômicas que foram adotadas no governo Bolsonaro e no governo Michel Temer, porque isso gera impactos sociais de longo prazo. E ainda somado à crise sanitária que a gente está vivendo. E fora esse contexto, a gente também depende do cenário internacional, porque a gente não sabe como que vai caminhar, como que vai ser esse ciclo a nível internacional. Então, acredito que a gente ainda vai conviver por um tempo ainda com as consequências das medidas econômicas, tanto adotadas no governo Michel Temer, quanto no governo Bolsonaro. Sim. Bom, o que eu ia comentar, assim, é que eu acho que do ponto de vista estatístico, até onde eu estava lendo, a gente já vive uma década perdida, e muito pior e muito mais acentuada que a década de 80, que faz a década de 80 parecer uma coisa, assim, incrível, maravilhosa, perto da década que vai de 2010, quer dizer, vai de 2011 a 2021, né? A questão que eu acho inclusive eu não gosto nem do termo década perdida, porque eu acho que do ponto de vista político, para mim, ela não faz sentido, porque a gente teve uma Constituição em 88, que ela é muito importante. Enfim. Ela, do ponto de vista político, ela é uma década ganha, eu acho. Uhum. Mas o que eu ia comentar era justamente isso. Eu acho que, inclusive, os próximos economistas, enfim, vai ser o debate mais recorrente a partir de agora, quem é o verdadeiro culpado pela década perdida. Que esse já é o debate que já está ocorrendo agora, antes da eleição. Que é, o culpado pela década perdida foi o ensaio neodesenvolvimentista do governo Dilma, ou foram as políticas adotadas a partir da virada neoliberal? E esse vai ser o grande debate. Não tenha dúvida de que os setores dominantes vão colocar que a culpa é da matriz neodesenvolvimentista que acabou lá em 2014. Eu nunca vi uma consequência. Olha, para sempre. A Segunda Guerra Mundial perto disso foi fichinha, entendeu? Tem a Segunda Guerra perto de uma nova matriz econômica, entendeu? E era isso que eu ia comentar. Enfim. Excelente, concordo. Isso mesmo, Felipe. Muito boa pergunta, viu, Mel? Muito boa pergunta e boas respostas. Ganhou um ponto, viu? Aí, Não, mas eu acho que esse debate de década perdida ou não é interessante a gente refletir, claro. Principalmente se a gente pensa os impactos da crise de 2008, que a Larissa comentou, né, que ela tem um efeito retardado no Brasil. Ela tem um efeito retardado. Então, assim, fazer uma avaliação periódica, né, o que cada governo contribuiu para esse, né, eu acho que a questão de década perdida é complicada, realmente. Isso é um termo muito... Mas eu acho que dá muita discussão mesmo, realmente.
E a gente está no meio de um furacão, de um turbilhão de coisas que não dá para a gente pensar para onde nós vamos e onde nós vamos parar. Né? Essa história de desdobramento com a pandemia, porque a pandemia ela potencializou, né, os 10 anos desde 2008, por exemplo. Uhum. E essa potencialização, a gente não sabe quanto era o valor estimado. Imagina quando você potencializa algo que você não sabe. Então, assim, o desafio dos economistas é bem grande mesmo. Primeiro, de os caminhos que os rumos do mundo vai ter, né, por uma série de fatores. E aí a gente realmente não... eu acho que é uma pergunta, viu, Melk? Não tem como a gente responder hoje ainda. Tem outra pergunta aqui, só o Robson. É o João Marcos. João Marcos. Marcos. João Marcos, se quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Isso. Olá, boa noite, professores. Quero parabenizar também a explanação do Felipe e da Larissa. E trazendo um pouco da semana passada, que o professor Fagner também falava da questão do Brasil no século passado ter sempre esse protagonismo como garantidor do desenvolvimento, né, como o que vem na frente, né, ditando o rumo nacional. E essa realidade hoje, ela é muito diferente, com que a Larissa também levantou as questões da financiarização e do rentismo, né, e que os níveis de desemprego hoje nem chegam a demonstrar uma crise para o mercado financeiro, mas, né, já que os recursos se direcionam para onde tem maior lucratividade. Mas socialmente isso é muito danoso para nós, né? Então eu vejo a seguinte pergunta: se o Estado brasileiro, nesse próximo ciclo que a gente já está iniciando agora, nessa década, que olhar agora de 20 para 30, né? Como que ele tem ainda esse poder, visto o tanto que ele está conseguindo salvar a economia, ao que pode, né? E as reservas internacionais também, que o Brasil ainda possui bastante. Isso destrava em algum momento, ou até ainda a industrialização do Brasil voltar a ser um setor dinâmico e que agregue esses altos níveis de desempregados que já estão vivendo hoje, que eu estava vendo uma pesquisa que chega até 15 milhões acumulados, 14,8 milhões de desempregados. Aí é justamente isso, porque eu vi que também um dos erros da Dilma no passado foi deixar esse investimento mais a cargo do setor privado, né, ali em 2011, 2012, querendo segurar mais investimento público e esperar os bancos, os investidores virem na frente. Isso não aconteceu. Aí agora é mais nesse sentido a minha pergunta. Se a gente tem essa possibilidade ainda de ser uma nação que gere e agregue valor no trabalho, né, na economia, a questão da produtividade e da competitividade global. Bom, eu acredito que vai depender muito do que a gente tenha como cenário, né? Do que a gente tenha como cenário nacional, internacional, e de quem também estiver guiando essa política. Então, acredito que um governo onde a participação do Estado seja uma participação responsável, né, ela talvez consiga pelo menos minimizar os impactos sociais do que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que essa é uma pergunta bastante difícil. É que eu acho que, assim, essa é uma pergunta muito mais política, no sentido de economia política mesmo, do que no aspecto macroeconômico, porque eu acho que ela depende muito da correlação de forças que a gente vai ter daqui para frente, ou a gente pode projetar para a eleição de 2022. E seja lá o que acontecer, eu não acho que essa correlação de forças mude a tal ponto da gente conseguir pensar em outras coisas, assim, ou achar que essa correlação vai mudar a tal ponto que a gente vai poder ter uma virada desenvolvimentista ou com um Estado mais atuante. Eu queria muito acreditar nisso, assim,
Mas, sinceramente, eu acho muito difícil, porque eu acho que a força do Estado atual, a autonomia que o Estado brasileiro tem, é muito pequena para propor isso. E acho que é isso. Mas, enfim, espero que não. Espero que eu esteja errado. Todos nós. Uma coisa que eu vi que o nível das perguntas são elevadíssimos. São elevados, eu estou gostando. Elevadíssimos, né? E mais um ponto, viu, João Marcos? Que o Robson já garantiu também, né? A Sheila queria fazer a pergunta e vamos... Ô, Rosso, eu vou fazer primeiro para ti. Como é que tu vai dar esses pontos? Você não tem direito a ponto, né, Sheila? Eu quero saber como é que você vai dar esses pontos se os alunos não são seus alunos. Você está fora do ponto, né? Não, eu pego uma agulha e costuro, ora. Tá. Olha, infelizmente eu não tive a oportunidade de assistir à explanação do Felipe. Então, eu vou me deter na explanação da Larissa, e eu vi num dos slides dela falando do processo, ela não comentou muito, mas estava lá pontuado o processo de desindustrialização da economia brasileira. Então, eu gostaria de pedir para vocês comentar mais um pouco sobre o surgimento desse processo de desindustrialização, que está em grande debate recentemente, né? Claro que isso não é um fenômeno novo, não é de hoje, mas é muito interessante a gente conhecer os principais aspectos, e quando surgiu, e os fatores internos e externos que estariam influenciando no avanço desse processo de desindustrialização. Tá bom? Sim. Bom, inicialmente, esse processo de desindustrialização brasileira, ele estava atrelado principalmente pela limitação tecnológica, né, que o país possuía no período, mas principalmente atrelada ao avanço do mercado financeiro, né? Então, durante esse período aí, nós estamos percebendo que o mercado financeiro ele tem muito mais força no ponto de vista econômico do que a própria indústria, né? Inclusive, muitas indústrias, elas possuem investimento também no mercado financeiro justamente por isso, né? Para poder aumentar os seus lucros. Então, estamos percebendo aí cada vez mais a força do mercado financeiro, tanto a nível econômico, mas também a nível político, porque o mercado financeiro, ele também dita hoje o jogo político, né? Então, dita o jogo político no Brasil, dita o jogo político também nos Estados Unidos. Isso é interessante porque nos faz enxergar que é algo muito mais amplo, né? Que não é algo assim dado, entendeu? É algo muito mais amplo que tá por trás disso aí, sabe? Então, esse processo de desindustrialização afetou bruscamente o mercado de trabalho nacional, os empregos, né? Então, vivemos aí esse processo de financiarização e o mercado financeiro ditando as regras do jogo, atualmente. Bom, assim, eu vou falar um pouco mais, assim, do que eu vejo quando começa esse processo de maneira mais... histórico, né, Felipe? Que é do governo Fernando Henrique, que inclusive é o tema da minha dissertação, que era tentar entender como que era a posição da indústria brasileira durante o Plano Real, ou seja, o momento que eles estão sofrendo. Inclusive, essa pergunta da minha dissertação já explica muito o problema, da maneira, inclusive, que eu enxergo o problema, que existe um suicídio político da burguesia industrial brasileira, porque ela apoia governos neoliberais, mesmo sendo prejudicada por eles? É um suicídio, praticamente. É uma excelente pergunta. E ela continua fazendo isso desde então. Ela muda. A Fiesp? Exato, é um pêndulo político. Tem horas que eles apoiam um pouco mais, apoiam um pouco menos. E eu acho que sinceramente,
na minha visão, pelo menos, a história da industrialização no Brasil não passa nem mais por reativar setores que foram desmontados. Agora a gente precisa criar novos. Não tem mais nem como recuperar o tempo perdido, eu acho. Porque PIB, a participação do PIB da indústria caiu de 28 para quase 9. Quer dizer, a gente voltou para 1945. Enfim, era mais ou menos isso. Eu sei que eu coloquei mais perguntas do que respostas. Obrigada, Felipe. Obrigada também, Larissa. Vamos indicar a sua dissertação, né? Vamos indicar a dissertação do Felipe para os meninos lerem, certamente. Bom, É o que quer fazer uma pergunta, né? De novo? É só um comentário. Que eu Vai acho lá. Porque falaram sobre industrialização e a nossa ideia ainda, muitas vezes, está pautada na indústria de base ainda, que é atrasada, muito atrasada. Hoje o mundo está, pelo menos os países de ponta, estão vivendo buscando a indústria 4.0, o ápice da tecnologia. E nós ainda temos problemas básicos na nossa industrialização. E quando o Felipe falou sobre o suicídio da burguesia brasileira, né, o ministro Barroso falou, acho que alguns dias atrás, que o Brasil era um país capitalista que não gostava de riscos. Então, estava mais para um socialismo, não era um país de capitalistas, era um país de socialistas para os ricos, socialismo para os ricos, algo do tipo. Então, acho que nós estamos mesmo nesse sentido, nesse caminho perdido que ainda não se encontrou. É um liberalismo que não acontece, assim, que acontece em partes, mas não completamente. Por exemplo, o governo Bolsonaro agora é um governo que tem um ministro da Economia, que é filho de Chicago, mas não conseguiu emplacar a reforma administrativa e a outra, tributária, por exemplo, por bem ou por mal, né, goste ou não goste, mas assim, não emplacou. Então, são algumas limitações que a gente não consegue ainda superar, enquanto isso o mundo está superando, né? O mundo está nos superando em determinados níveis. Tá bom. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. A gente está aumentando para 2 pontos agora. Legal. Esse é por conta da Sheila, tá? Então eu vou concorrer a esses 2 pontos. Eu vou concorrer a esses 2 pontos aí. Eu queria pegar a direção do que o Felipe disse e agregar, talvez, aí, propriamente uma análise do ponto de vista, sobretudo, comparativo com a Argentina, né? Quer dizer, a Argentina viveu essa trajetória liberal há muito tempo, desde os anos 80, né? Desde a saída da ditadura, né? A mudança de governo lá dos militares foi com os liberais, né? E não obteve os seus resultados. Talvez agora tenha aprendido uma trajetória mais razoável, né? Então, no sentido do que o Felipe comentou, talvez seja essa, olhar um pouco para a Argentina, ver o que até porque, sobretudo, aí os planos que foram iniciados lá nos anos de inflação, né? O primeiro plano cruzado era uma cópia do plano austral na Argentina, né? Então já tinha uma certa situação de olhar para a Argentina, né? Mas assim, eu vou arriscar os 2 pontos, né? Porque também acho que a gente teria uma questão que é a teoria que nos orienta, né? Quer dizer, talvez alguma das influências da CEPAL orientaram as políticas econômicas no sentido de não ser propriamente liberal, né? Não ter uma compreensão liberal, né? do ponto de vista de fazer a questão do ajuste e das regras monetaristas, né? Que hoje orientam o governo que o Guedes tenta implantar.
Mas aí a minha reflexão, sobretudo, é olhar um pouco essa questão da experiência argentina para tirar um proveito do que eles passaram, né? Digamos, no próprio na implantação. Lembro bem de um professor que era lá da UNB, que veio aqui na ocasião, no Acre, né, fazendo uma palestra, comentando a Argentina adotava políticas que acabava importando até macarrão, né? Quer dizer, uma coisa que é básica, né? Você tem que importar, porque eram as políticas liberais que estavam sendo adotadas naquela ocasião, lá nos anos 80, né? Então, eu sempre tento fazer essa análise comparativa com a Argentina, né? O que é que vocês acham, Felipe e Larice? Bom, eu acho muito interessante, inclusive, assim, se nós conseguirmos, de fato, ter a Argentina como uma espécie de parâmetro, né, para comparação, para a resposta que veio posterior após essas medidas mais liberalizantes, né, digamos assim, porque aí uma resposta posterior do povo trazendo mais para a esquerda, digamos assim, né, posteriormente. Acho muito interessante. Assim, eu vou comentar pouco, porque eu acho que eu compreendo pouco, inclusive, da história econômica e política da Argentina. Mas eu acho que olhando dos 80 para cá, eu acho que o Brasil, para mim, já é a Argentina, no sentido pior do termo, não no sentido político. Porque, bom, o futebol pode ser melhor, em política não tem jeito, os argentinos são bem melhores, gente. O centro de classe deles esse quesito não tem como questionar. Não tem, então... mas eu acho que do ponto de vista econômico, o Brasil já, para mim, já é uma regressão à Argentina, só que muito mais veloz, num tempo muito mais curto. Eu acho que eu vou ainda agregar o comentário futebolístico, porque eu vi um argentino, eu não registrei o nome dele, mas ele fez uma declaração contrária à sua, Felipe. Os brasileiros é que são bons de futebol. Aí, eu sou maravilhado com o futebol brasileiro. É um argentino falando, quer dizer, vivendo no Brasil. Era um cientista político, né? Mas ele falava isso. Agora, o comentário que eu faço, assim, em certo sentido, é que a gente vê... eu acho que a gente tem qualidades, né, futebolísticas superiores, mas o que a gente está percebendo é que os técnicos argentinos conseguem dirigir as suas equipes com muito mais resultados, né? Haja visto agora que a gente tem o Herman Crespo ganhando o Campeonato Paulista, né? Está demonstrando uma grande eficiência nesse sentido, né? E você vê outros técnicos, o Simeone é campeão na Espanha, né? Pelo mundo afora. Então, parece que a escola de técnicos, né? Quer dizer, aí vamos trazer como lições, né, essas questões todas, né? A teoria é uma boa conselheira, né? Quer dizer, a teoria de você saber dirigir um time, né? Você ter um preparo psicológico e tático, né, do time, ter bons resultados, né? Eu sou ligado a futebol, gosto de futebol, assisto futebol. Ainda há pouco, antes da aula, estava o pessoal, o Cláudio me ligando, ele fez 3 ligações, eu não vi, eu estava assistindo. Mas acabei, digo, não, estava... Assim que eu saí, o Palmeiras fez um gol, mas aí estava muito ruim o jogo. É incrível esse negócio. Então, só aproveitando, quer dizer, essa coisa do futebol, quer dizer, fazer o comentário que o Felipe fez, quer dizer, um argentino disse, não, é inegável a qualidade do futebol brasileiro. Eu agrego, é inegável a qualidade do futebol brasileiro,
mas os argentinos têm muito bons técnicos, né? Então, vamos dizer, nós temos um povo, né, voltando para o tema, né, um povo que tem qualidades, né, falta os técnicos. Talvez a gente esteja... ou então, dizendo, talvez falta a teoria, né? Quer dizer, a gente talvez teria que estar fazendo uma reflexão, né, que é que a teoria econômica oriente, né? Quer dizer, a gente tem uma questão, quer dizer, aí uma das perguntas evidentes da trajetória econômica brasileira é como que o Brasil foi uma economia no mundo com uma das mais altas taxas de crescimento e hoje se encontra nessa encruzilhada, né? Quer dizer, não teve o resultado que teve, né? E esse resultado foi para onde? Foi para fora? Foi para a elite? Não foi distribuído, né? Quer dizer, só agregando o futebol com a economia e com a política, né? Com a teoria política, né? Tá certo? Certo, Robson. Muito bom. Você foi também, tu queria ganhar 3 pontos, né? Porque 2 2 da economia, 1 do futebol. E né? o do futebol, exatamente. Mas, assim, aproveitando nossos palestrantes, uma reflexão que eu acho que é importante, que o Robson começou a fazer e os colegas falaram, assim, talvez a gente não esteja pensando, tendo trabalhado o suficiente na parte de planejamento. Eu acho que planejamento... nós vimos, o Brasil tem os 50 anos de 5, tem uma série de períodos riquíssimos, né, herança da CEPAL, inclusive, essa questão do planejamento, e que foi se perdendo ao longo do tempo. E quando você observa os nossos últimos governos, né, e aí inclui aí mesmo o governo Lula, final do governo Lula, governo Dilma em diante, simplesmente nós não temos planejamento nenhum. A gente não vê planejamento. Se a gente olha hoje o Brasil, né, o ministro da Economia, ele não tem planejamento nenhum. Como o Temer não tinha, e a Dilma tentou ensaiar algum planejamento, mas quando chamou o Levi para o seu lado, acabou com o resto que tinha. Eu gostaria que vocês comentassem nesse sentido, por exemplo, e eu voltando para o início, né? Hoje nós somos reflexo de ontem. E uma coisa que a gente aprende muito na teoria econômica, viu, Robson, e na economia de forma geral, principalmente com os evolucionistas, né? Que o passado importa muito. Tá certo? Então, assim, como é que... Eu não vejo ainda como é que a gente chega a esse resgate do planejamento. Se a gente pensa, o governo Bolsonaro já acabou. A pandemia tratou de acabar o governo Bolsonaro antes do fim. Né? Mas só que acabou 2 anos antes. Então, assim, e na próxima corrida previdencial, né, os nomes postos, a gente também não vê ainda se isso realmente vai voltar ao planejamento. A gente não tem essa certeza. Bom, quando eu li uma reportagem recente, agora esses dias, um artigo, o Delfim Neto, olha só, vocês falaram do Delfim Neto lá atrás. Né? Hoje o Delfim Neto é muito mais ortodoxo, ou heterodoxo do que ortodoxo, né? Tem coisa que o Delfim Neto fala hoje que é uma heresia quando ele assumiu no governo militar. Né? E ele fez uma previsão que o Delfim Neto falando, eu achei estranho, né? Mas ele disse, ó, o Lula vai ganhar no primeiro turno. Sério? E aí, assim, bem isso também. E aí, ele errou na última, mas tudo bem. Tudo bem. É a primeira vez que eu acho que ele errou na vida. Mas é interessante, eu sempre leio o artigo do Delfim Neto, porque ele melhorou muito. Eu gosto muito das análises que ele está fazendo. Por mais que ele tenha recaída neoliberal ainda, né? Mas eu gostaria que vocês pontuassem o papel do planejamento nesse processo todo, sabe?
Porque quando a gente pensa de década perdida e a gente olha para frente, nós temos que pensar, alguém de vocês falaram daqui a 10 anos, né, 20, 30, não sei se São João Marcos, né? Esse planejamento é essencial, mas eu não vejo ainda movimentos nesse sentido, né? Gostaria que vocês comentassem se tem alguma discussão, né? Ou pode dizer também que eu não sei, né? Bom, eu acredito que, de fato, planejamento é essencial, planejamento econômico, principalmente planejamento a longo prazo. Então, de fato, a gente percebe o quanto que o passado importa e como que o que nós estamos vivendo agora irá influenciar o futuro. Porque o que nós estamos vivendo agora, nesse governo de agora, é fruto da falta de planejamento. Então, se você pega ali, ainda no período eleitoral lá de 2018, qual que era o programa do governo? Era um PowerPoint, né? Então, assim, nós não tínhamos um projeto, de fato. Então, o que nós estamos vivendo hoje é fruto dessa falta de planejamento. Então, a gente percebe o quanto que um planejamento a longo prazo é relevante. Né? Eu talvez esteja sendo pessimista demais. Assim, eu acho que o planejamento ele é importantíssimo, mas eu acho que assim, o grande planejamento que as elites econômicas no Brasil, elites políticas econômicas no Brasil têm, desde a aprovação da Constituição de 88, é como fazer para destruí-la. Porque, para mim, essa é a pergunta, inclusive, que organiza toda a minha reflexão, enfim, que ali em 88 aconteceu alguma coisa que eles não perceberam, que foi a aprovação de uma Constituição cidadã, e do nada eles falam, gente, mas como assim vocês deixaram passar um negócio desse? E eles estão sempre correndo contra o tempo, como fazer para destruir o Estado e o que sobrou daquilo. Então, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que o Brasil ainda tem núcleos burocráticos no sentido weberiano, não no sentido que a gente atribui no dia a dia, né? De racionalidade. Ainda tem núcleos de racionalidade importantes, só que eu acho que, ao mesmo tempo que a gente ainda tem, você tem um processo de desidratação desses núcleos, inclusive com muita ideologia neoliberal. Você vai observar vários funcionários públicos de carreira, eles já não pensam mais assim, como a gente faz para planejar, o que é planejamento, não, é outra coisa, é o Estado saindo, como que a gente faz para o Estado não se meter nas forças de mercado. O Fagner, por exemplo, que veio semana passada, uma vez ele contou para mim, ele falou, não, Felipe, durante a graduação, eu tive uma matéria de planejamento, eu falei, nossa, que interessante. Ele falou, o planejamento era como fazer para o Estado interferir menos possível na economia. Nossa, que interessante. Esse aí tinha, né? Eu falei, nossa, que interessante, uma matéria de planejamento contra o próprio planejamento. Eu falei, olha... Enfim, é isso. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, nós estamos já começando a pensar em finalizar a nossa aula. Gostaria de saber se alguém ainda tem alguma pergunta. Como agora o Robson subiu o patamar de pontos, quem sabe... Vamos lá, pessoal. Vamos fazer as costuras. Isso, mas... Muito bem. Pelo visto, pessoal, já está todo mundo dormindo. Se não deixar a câmera, o Meet ligado e foram fazer outra coisa, né? Pode assistir o jogo, né, Robson? Tem jogo hoje? Tem jogo. Nem sei se tem jogo hoje. Tem, sim. Tem, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer Felipe e Larissa, né? Eu que agradeço. E deixar agora para vocês as palavras finais, o que vocês gostariam de acrescentar, de complementar, tá bom? Fica à disposição. Eu gostaria de agradecer, essa oportunidade de estar aqui, de trocar essa ideia com vocês, e também com os alunos da UFAC. Gostei muito da participação, a contribuição que eles trouxeram, achei interessantíssima.
E quero dizer que estou à disposição, sempre que precisar, podem contar comigo. Correto. Também queria agradecer, enfim, a todos vocês, a Larice, enfim, dizer que foi uma experiência muito boa. Dizer que também estou disponível quando precisar, inclusive para falar de futebol e técnico para vocês. Estamos aí. Beleza. Tá joia. Robson, Sheila. Tá joia. Parabéns aos nossos palestrantes. Sucesso aí nas empreitadas, né, do Felipe, que está defendendo. A Alice já defendeu, né? Já está. Eu qualifiquei e Já agora qualificou. tô para defender. Tá joia. Muito, muito legal essa caminhada. Obrigado aí pela participação. Vamos ver se continua aí também, né? Deixar frutos. Sim. Beleza. Sheila, por favor. Parabéns, Larissa, Felipe, pela essa excelente participação. Eu acho que todos gostaram da explanação de vocês, e bastante conteúdo, e a tranquilidade de vocês, né? Parece que já são professores há décadas. Um método muito bom de explanação, achei interessante. E claro que isso tem a ver com a segurança e o domínio do conteúdo que vocês têm, né? Certo. Então, agradeço também os alunos que vieram prestigiar essa aula e alguns professores que eu estou vendo que estão presentes aqui, mas não se manifestaram, alguns professores do nosso curso que também vieram participar. Muito obrigada a todos. Eu passo a palavra para o Cláudio. Muito bem. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, a Larissa e o Felipe pela disponibilidade, o Fagner também, semana passada, o Pedro, que nos ajudou bastante a buscar essas mentes brilhantes aí da Unicamp. E agradecer aos alunos que estão participando. Essa é uma oportunidade única para a gente rever alguns temas importantes, né, e para a gente entender toda a nossa economia. Agradecer aos professores que estão prestigiando também nossa aula. E gostaria de dizer boa noite a todos, fiquem em paz e até a próxima. Muito grata. Obrigado. Boa noite, tchau, gente. Boa noite. Valeu. Até breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite.